O Vaticano informou que o estado de saúde do Papa Francisco segue estável, embora continue crítico pelo 4º dia seguido. Segundo o Vaticano, o Papa Francisco apresentou uma leve melhora. O Papa Francisco melhorou das crises respiratórias, só que ele continua internado. Em que a situação de saúde do Papa Francisco se agravou a ponto de ele estar correndo risco de vida. Uma teoria muito antiga, porém pouco conhecida, começou a preocupar todo mundo na internet. E antes que tu descarte essa teoria pensando que é uma mera especulação, deixa eu te mostrar aqui várias evidências, inclusive de pessoas aqui do Brasil, que revelam que ela pode fazer muito sentido. Mas desde que Francisco assumiu como Papa, já vinha causando grande preocupação para pessoas que tinham conhecimento em relação a essa profecia. Isso por conta do seu envolvimento com assuntos bastante controversos. Uma posição única como um dos papas mais polêmicos na história da Igreja Católica. Por que, você pergunta? Desde que assumiu, ele lida com muitas questões complicadas na Igreja. Um grande problema foi o escândalo de abuso sexual infantil pelo clero e seu acobertamento. Nada bom. Mas esse escândalo ganhou destaque em 2018 com um relatório sobre abusos na Pensilvânia. Além disso, ele incomodou algumas pessoas com suas ideias. Ele escreveu Amoris Laetitia, o que o colocou em maus lençóis. Trata de permitir que divorciados recasados recebam a comunhão. Mas nem todos na igreja concordam com isso. Em 11/08/2017, 40 clérigos e estudiosos enviaram uma carta de 25 páginas ao Papa Francisco. Acusaram-no de propagar ideias contrárias às crenças fundamentais da igreja. Diziam que suas palavras na Amoris Laetitia e outros atos espalhavam crenças erradas sobre casamento, moral e sacramentos. E a coisa não parou por aí. Em 18 de maio de 2018, a CNN noticiou que vários bispos no Chile renunciaram devido a um escândalo de abuso sexual. Foi um grande problema e agravou as dificuldades que a igreja já enfrentava. Agora, voltemos um pouco a 19 de outubro de 2013. E preste bastante atenção aqui. Um bispo católico tradicionalista chamado Bernard Fellet fez um alerta. Ele disse que Francisco causava o declínio da igreja e poderia estar anunciando algo terrível, como a era do anticristo. Além disso, Francisco também foi muito criticado quando, durante um dos seus sermões, afirmou que Cristo falhou na cruz. Que somos seguidores de Jesus Cristo. E sua vida humanamente terminou em fracasso, o da cruz. A igreja está sendo infiltrada por muitas mãos ocultas. É verdade. É verdade. Por que estamos em tumulto? Porque a igreja busca um falso Cristo humano, não o verdadeiro. Não o Cristo verdadeiro da Bíblia Sagrada. Não. Hoje a igreja não segue o verdadeiro Cristo. Na verdade, lidera um Cristo feito pelo homem. Cristo segue. Esta é a verdade. É por isso que estamos em turbulência. Estamos em tumulto. Não quero falar. Honestamente, estou muito triste. Acredite em mim. Não estou feliz em mencionar isso. Olha, eu rezo, desejo, falo de mim mesmo. Quero um líder que eu possa seguir. Como bispo, preciso de um líder verdadeiro. Se o Papa fosse esse líder, eu o seguiria. Católico ou ortodoxo, queremos um líder que nos leve a Deus, não a Satanás. Eu não rezo o rosário. Não quer dizer que se você rezar,
vai... Não, escute. Por favor, relaxe. Eu teria corrido ao Papa, beijado seus pés e pedido: sou fraco. Não posso fazer isso. Preciso de você. Pegue minha mão e me leve ao Senhor. Mas ainda não encontrei um. Ainda não encontrei um. Mesmo dentro da Igreja Católica, Francisco arrumou vários inimigos. Dentre eles, Carlo Maria Vigano, um arcebispo que era Papa Uno nos Estados Unidos, mas acabou sendo excomungado após tecer algumas críticas em relação a Francisco. A quarta revolução, teorizada por Klaus Schwab e a família das finanças internacionais, encontra em Bergoglio não um espectador neutro, o que já seria um monte de coisas, mas sim um zeloso cooperador que abusa da própria autoridade moral para apoiar à destra, fora da Igreja, o projeto de dissolução da sociedade tradicional. Enquanto ad intra, dentro da Igreja, ele persegue o projeto de demolição da Igreja a fim de substituí-la por uma organização filantrópica de inspiração maçônica. E é escandaloso. Isso se aplica a ambos, ao mundo civil e eclesiástico, confirmando o Partum Generi, a conspiração criminosa entre o Estado profundo e a Igreja profunda. Parece-me que nesta conspiração, o papel do jesuíta foi decidido. Talvez tu esteja pensando, não, essas acusações todas não fazem sentido contra o Papa Francisco. Mas vamos voltar à profecia, ou melhor, às profecias, porque existem duas profecias sobre o último Papa. Uma delas refere-se a São Malaquias, que foi um arcebispo irlandês no século XII. Essa profecia, que só foi publicada em 1595 e era constituída em 112 frases, que se referiam a 112 nomes, que referia a características relacionadas a pessoas que se tornariam papas, até chegarmos ao último Papa. Francisco, ele é o sétimo. Quando ele morrer, o próximo que vier, que vai ser o oitavo rei, né, ele vem da mesma linhagem, ele é o falso profeta. Condição de saúde do Papa piorou. O estado de saúde do Papa Francisco. O próximo que vier, que vai ser o oitavo rei, ele vai dar apoio ao anticristo. E o anticristo é um cara que vai ter um poder militar muito grande, ele tem um grande poder militar, mas ele não vai usar o poder militar de imediato, ele vai usar da diplomacia. Ouviu algo aterrorizante? A profecia dos papas? Nossa, este livro foi achado nos arquivos do Vaticano. Previu cada papa desde 1143 até o papa atual. O assustador é que após o Papa Francisco, o último, só diz dia do juízo. Meu Deus, termina mesmo após o Papa Francisco? Sim. O mais sinistro que vi na Basílica de São Paulo, rodeando todo o santuário interno, é cada papa. Mas o estranho é que há só certos espaços para fotos. Resta um após o Papa Francisco. Sempre disseram que quando o último espaço for preenchido será o fim do mundo. O previsto do primeiro Papa, que ele escreveu até o meio, foram 422 anos. E ele diz que do meio ao fim, mais 422 anos, será o fim do mundo. Se contar 422 anos do Papa do meio, que foi em 1585, dá 2027. Caramba, é ainda mais estranho. Papa João XXIII disse que o fim viria 2000 anos mais a vida de Cristo. Isso também soma 2027. E a profecia do último Papa de São Malaquias conseguiu acertar vários nomes ao longo dos anos. Seja antes de ter sido publicada ou divulgada a público, que aconteceu em 1595, assim como depois disso. Por exemplo, em relação ao Papa Sixtus V, de 1585 a 1590. A profecia referia ele como do orvalho do céu, e Felice Peretti era de Montalto, cujo nome pode ser associado a orvalho, que se encaixa bem. Também em relação ao Papa Urbano VII, de 1590, que seria o Papa 97, e a frase referida era a escola do crivo. Esse Papa era de Nápoles e a sua família tinha um crivo em suas armas, uma correspondência direta também. Ou ainda alguns papas depois da profecia ter sido divulgada, como o Papa Alexander VII, que seria o Papa número 106, nomeado como Sextus Peregrinus na profecia. E, de fato, foi o sexto Papa chamado Alexandre. Ele havia feito uma peregrinação a Loreto, que se encaixou perfeitamente. Ou ainda o Papa Clemente X, Papa número 108, e que a profecia referia como cruz romana. Esse Papa era de Roma e tinha uma cruz no seu brasão. Mas
também essa profecia referiu a alguns papas que não se encaixavam tão perfeitamente. Porém, essa não é a única profecia em relação ao último papa. Isso porque o próprio livro de Apocalipse, no capítulo 17, pode se referir exatamente ao último papa. É a questão de uma profecia de Apocalipse 17, né, que fala sobre o oitavo rei. Esse oitavo rei, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo, né? Então, para ser um falso profeta, seria um falso líder religioso. A Igreja Católica hoje ela tem um poder muito consistente, né? Tem o Vaticano, tem o Estado do Vaticano. E uma coisa curiosa, o Estado do Vaticano ele foi formado pelo Tratado de Latrão em 11 de fevereiro de 1929. 11 de fevereiro de 1929 ele foi assinado o Tratado de Latrão. Aí começa uma contagem de papas, porque a partir do momento esses papas tornam-se reis de uma nação que eles receberam, né? E aí o primeiro é o Pio XI. Pio XI não pode contar, porque ele não veio da mesma linhagem, ele já estava em ofício, ele já estava exercendo cargo. Então, com a morte dele e com o próximo que vem, Pio XII, que aí vem, ele é elegido pelo conclave e tudo mais, aí começa uma contagem do primeiro papa, né? E aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, quinto e tal. Aí o que acontece? Chegamos em Bento XVI. Bento XVI... E tinha carinha, né? Tinha carinha de safado. Pois é, ele renuncia. Isso é raríssimo. Mas quase 300 papas passaram antes dele e não renunciaram. É uma coisa muito rara. E ele renunciou em que dia? Não sei, puxar a memória eu sei que é difícil, né? Mas ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado. Ele renunciou dia 11 de fevereiro. Também então ele renunciou no mesmo dia. Ele podia renunciar no dia 12, no dia 13. Aí ele fica até o final do mês. Até parece que não sabiam, né? Eles são até parece que não sabiam, pois é. Fica até o final do mês. Aí tem o conclavo, tal, aquela coisa toda. Ele fica até o final do mês de fevereiro. Em março, dia 13 de março, tem um conclavo, sai a fumaça branca lá. Antes de sair a fumaça branca, detalhe, quando ele renunciou, caiu um raio bem em cima. Lembra que um raio caiu bem em cima da Basílica de São Pedro? No dia que ele renunciou, caiu um raio, pá, lá, né? E só fazendo um parênteses, depois eu volto aqui, a Basílica de São Pedro, ela foi feita com pedras do Coliseu, e o Coliseu matou cristãos, matou muitos cristãos, né? Então, quer dizer, eles tinham que fazer o pão e circo para o povo, para acalmar, porque os impostos estavam altos. Então o que eles fizeram? Vamos saquear Jerusalém. Vespasiano teve a ideia de fazer isso, de saquear Jerusalém, só que ele foi nomeado imperador. Aí ele deixa o filho dele, Tito César, né? Tito no controle das tropas para sitiar Jerusalém. Flávio Joséfo conta bem essa história do estado de sítio, e eles saqueiam os tesouros de Jerusalém e os tesouros do templo. E com esse tesouro eles financiam o Coliseu, que mais tarde, quer dizer, que matou cristão, um monte de coisa. Aí mais tarde virou uma pedreira e construíram a Basílica de São Pedro. Parece que as coisas estão tudo interligadas. Aí cai um raio na Basílica no dia que ele renuncia, que é o mesmo dia que o Tratado de Latrão foi assinado, né? Então um negócio estranho, meio sinistro acontece aí. Aí passa 13 dias, chegamos em março, no dia 13 de março, e tudo isso é número cabalístico, tá? Sim. 13 de março é nomeado o novo Papa, né? Só que antes de sair a fumaça branca, né, o diabo dá um sinalzinho. Uma pomba branca, o que é mais raro, sem que você encontra a pomba rajada, né? Vira-lata. Uma pomba totalmente branca dando um rolê perto da chaminé, né? Eu lembro claramente disso que mostrou na mídia. E de repente sai a fumaça branca e as pessoas interpretam que era um sinal do Espírito Santo. E aí entra, né, o nosso atual Papa, o Papa Francisco. Então Francisco, ele é o sétimo na linhagem do oitavo rei. Quando ele morrer, o próximo que vier, que vai ser o oitavo rei, né, ele vem da mesma linhagem, ele é o falso profeta, ele vai dar apoio ao anticristo, né? E o anticristo é um cara que vai ter um poder militar muito grande, ele tem um grande poder militar, mas ele não vai usar o poder militar de imediato, ele vai usar da diplomacia. E a profecia do Apocalipse que Daniel Mastral se refere está no capítulo 17, versículo 9.
diz o seguinte: e aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais a mulher está sentada. E há 7 reis, 5 caíram, e um é, e outro ainda não é vindo. E quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. E a besta que era e não é mais, mesmo sendo o 8º, é um dos 7, e vai à perdição. Daniel Mastral cita então desde o Tratado de Latrão, que transformou Roma em um país independente, e os papas, assim como reis, houveram até agora 7 papas. Porém há 2 que chamam a atenção. João Paulo I, que foi papa por apenas 33 dias e morreu em circunstâncias muito estranhas, já que nos primeiros dias do seu mandato ele ordenou que iniciassem uma investigação para verificar a infiltração da maçonaria dentro da Igreja Católica. Além disso, o Papa Bento XVI, que renunciou, como Daniel Mastral fala. E como se não bastasse, a profecia de São Malaquias, que foi divulgada em 1595, se conecta com a profecia de Apocalipse 17:9, porque ao se referir ao último Papa, chamado de Petrus Romanus, ela diz o seguinte: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que alimentará seu rebanho em muitas tribulações, após o que a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará o seu povo. O fim. Agora, São Malaquias, assim como vários outros teólogos, se referiam à cidade das 7 colinas como Roma, assim como está escrito em Apocalipse 17:9. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais a mulher está sentada. Além disso, o termo mulher é usado frequentemente dentro da Bíblia para se referir à igreja. O Vaticano ele surgiu através de um tratado de Latrão, né, que concedeu o poder de Estado ao Vaticano. Isso foi em 11 de fevereiro de 1929, né? Foi assinado o Tratado de Latrão. A partir daí, segundo a Bíblia, Apocalipse capítulo 17, tem uma profecia que fala de um 8º rei. Diz que esse 8º rei, ele vai trazer a perdição, ele vai ser um falso profeta que vai dar apoio ao anticristo, né? É o que a Bíblia coloca lá em Apocalipse. Então, a gente olha ali para o Vaticano, que tem as características, né? Que está sobre 7 montes, a volta, tem uma série de correlações históricas que você vê, puxa, é aqui. A identificação histórica é aqui, é o Vaticano. Aí, quando assinou o Tratado de Latrão, começa uma contagem dos papas, né? Quem é o primeiro rei do Vaticano? Né? Era o Pio XI, foi o primeiro, mas como ele já estava em exercício, ele não pode ser contado, né? Só tem que ser contado posterior, quando é feito conclave, tudo a partir daí. Então, nessa contagem, o atual Papa, o Francisco, ele é o 7º. O que vier depois dele seria o 8º, que supostamente, né, por essa profecia bíblica, seria o falso profeta, que vai dar apoio ao anticristo, né? E uma coisa curiosa, quando Bento XVI renunciou, ele escolheu dia 11 de fevereiro para renunciar, bem o dia que o tratado foi assinado. Curioso isso, né? Ele poderia ter informado um dia antes, um dia depois, ele escolheu no mesmo dia, 11 de fevereiro. Ah, foi proposital, então. Foi proposital. E foi bem o mesmo dia, se você lembra, caiu um raio na Basílica. Caiu um raio na Basílica de São Pedro. Caramba. E virou assim, os repórteres do mundo ficaram todos eufóricos. E o Vaticano, o terreno quem deu foi o Mussolini, não foi na época? Ah, isso foi na época, porque é no governo italiano. Ah, italiano, sim, sim. 29, né? Sim, é verdade, verdade. Qual o poder de um Papa? O poder do Papa é restringe dentro da igreja, sua mas imagem, ele sua tem representatividade. Ele é o líder da Igreja Católica no mundo, né? É um soberano da Igreja Católica no mundo, né? Mas eles têm poderes políticos também, tem influência política. Por isso que todo governante vai lá, visita o Papa, tem a bênção do Papa. É importante você ter o apoio do Papa para você governar. Será que essas profecias estão realmente se cumprindo agora? Deixa a tua opinião aqui. Curta esse vídeo aqui se tu gostou desse conteúdo e quer sinalizar inclusive para o YouTube que ele é interessante para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Nos vemos aí na próxima.